Seja muito bem-vindo a mais um podcast, mais um episódio aqui do podcast Vida de Assessor. Eu sou o Rick Silva e para você me achar nas redes sociais, você vai lá, @rsilva.ai, lá no Instagram principalmente. Você também pode ir lá no site vidadeassessor.com.br, você vai encontrar tudo e mais um pouco sobre a vida de um assessor de investimentos. Até porque, chama vidadeassessor.com.br. Se você encontrar qualquer outra coisa que não tenha a ver com a vida do assessor, ia ser estranho, né? Mas hoje eu estou aqui para falar mais um pouquinho sobre a vida do assessor de investimentos e poder desmistificar para você que ainda não é e para você que já é também, tirar um pouco mais do seu medo, trazer um pouco mais de conhecimento. O que eu sempre falo sobre o assessor, não só sobre o assessor de investimentos, mas sobre a fórmula do sucesso, basicamente, é você entender que o medo ele está totalmente atrelado ao conhecimento, ou, na verdade, à falta de conhecimento. Para você combater o medo, você precisa ter conhecimento. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais resultado também você alcança. Você precisa de muito conhecimento para conseguir ter menos medo, ter mais agilidade também e, naturalmente, alcançar mais resultados. E é sobre isso que eu vou falar aqui nesse podcast, tirar um pouco mais aí do seu medo, trazer um pouco mais de conhecimento para você, um pouco mais de informação rica e você entender que a profissão do assessor de investimentos, e não só do assessor, mas do consultor, do planejador, do gerente de banco, entender se realmente ela está ameaçada por conta da revolução tecnológica, da tecnologia, do futuro, do tech, parece que os devs vão tomar os nossos lugares. Será que é isso mesmo? Que os programadores vão programar ferramentas que vão realmente tomar o lugar do assessor de investimentos? Será que isso vai acontecer? É disso que eu quero falar aqui nesse podcast. Então, bora lá. Como já é bem falado, como já é de um grande conhecimento de todo mundo, as pessoas que são baby boomers, as pessoas que têm mais de 50, 60 anos, as pessoas mais velhas, que já estão aí na considerado terceira idade hoje, são os baby boomers. Eles não são tão tecnológicos. E eu estou falando eles porque eu não me encaixo nessa classe. Hoje eu tenho 32 anos, então não me encaixo. Não estou falando de maneira nenhuma pejorativa, tá? Então não me entenda mal se você é dessa geração. Simplesmente é uma geração que não teve tanto contato com a tecnologia quando mais novo e naturalmente agora poucas são as pessoas que têm um contato com essa tecnologia e conseguem lidar com facilidade. Por exemplo, NFT hoje sendo falada, a criptomoeda, a maioria dos baby boomers hoje não tem tanto conhecimento quanto a isso. Não buscam tanto conhecimento. Por quê? Porque eles são burros? Óbvio que não. É óbvio que não, não é isso. É que existe um grande desinteresse também. Existe uma cultura, a cultura de que antigamente não se usava tecnologia, porque não existia, obviamente. Mas não só isso. Os baby boomers hoje, eles já estão numa fase que já é uma fase muito mais de curtir a vida. Então não tem necessidade de buscar mais conhecimento para alcançar resultado, a não ser que a pessoa está querendo se recolocar no mercado. Então, naturalmente, essa pessoa que está querendo se recolocar no mercado, continuar trabalhando porque talvez não acumulou o patrimônio que deveria acumular, o que é um problema crônico hoje no Brasil, os baby boomers acabam não querendo conhecer ou saber mais sobre tecnologia por conta disso, porque eles já estão numa outra fase de vida profissional e vida financeira, a não ser, como uma exceção que eu acabei de dar aqui, que são os que estão querendo se recolocar. E mesmo as pessoas, os baby boomers que estão querendo se recolocar, eles também têm dificuldade, porque é uma vida inteira para eles poderem se desconstruir do que eles viram, de papel, fax e telefone, o bip, malemar, você sabe mexer no celular. Hoje minha avó mexe no celular com uma certa maestria, mas não comparado com uma pessoa de 20 anos, uma pessoa de 19 anos. Minha avó não sabe o que é TikTok, por exemplo. Ela não vai saber o que é isso. Mas ela sabe mexer no WhatsApp, porque é necessidade. Necessidade. Então, é isso que eu quero dizer, que os baby boomers hoje, eles estão... E eu nem sei, minha avó acho que não é considerada baby boomer, nem sei qualquer outra geração antes de baby boomer. Mas, enfim, minha avó já tem 86 anos e tal, não precisa aprender o que é TikTok. Ela não quer, não tem interesse no Instagram, ela tem interesse só do WhatsApp para poder conversar com as minhas tias, com a minha mãe, com a gente, enfim, só para isso. E olhe lá, a maioria das pessoas mais velhas hoje que tem 80 anos não tem interesse nisso. Mas vamos lá, por que eu estou me aprofundando tanto nisso? Porque hoje, essas pessoas também são as pessoas, os baby boomers,
também é a geração que os assessores, as pessoas que trabalham no mercado financeiro, acreditam que é a última geração que vai precisar de um assessor de investimentos, ou que vai precisar de um planejador, ou que vai precisar de um consultor. Por que a maioria dos assessores pensam isso? E talvez você que está me escutando agora pode concordar e falar, eu também concordo. Talvez a geração Y, que é a minha geração, a geração X, os millennials, eles não precisam, né? Eles não querem um assessor de investimentos, porque eles já conhecem de investimentos, eles são curiosos o suficiente, ou têm conhecimento suficiente para não precisar de um assessor de investimentos, né? Então, esse é a maior crença aí sobre a profissão do assessor de investimentos. E o que eu penso sobre isso, e não só o que eu penso, mas eu fui atrás de informação realmente com dados, fui atrás de alguém que fez pesquisa sobre isso, algum instituto que fez pesquisa sobre isso, e para deixar esse podcast mais rico, obviamente, encontrei, e é sobre isso que eu quero falar, quero trazer essa pesquisa para você também saber de números. E, obviamente, que se você quiser saber mais sobre essa pesquisa, quiser ler, depois você pode me pedir lá no Instagram, @rsilva.ai, que eu te mando, porque eu tenho salvo aqui nos meus documentos, fica mais fácil de você ler, perfeito? Mas, esse então, como eu estava dizendo, essa é a crença dos assessores de investimentos, dos planejadores e das pessoas que querem se tornar. Acham que os baby boomers e que as pessoas aí que têm mais de 50 anos são os que precisam muito de assessor porque não têm conhecimento tecnológico e, naturalmente, não vai buscar por máquinas para atendê-los, enquanto as pessoas que têm 40, 30, 20 e até menos do que isso são as pessoas que não vão buscar por assessores humanos porque vão buscar por tecnologia, vão fortalecer a revolução tecnológica. Será? Então, vamos lá. Não é assim que funciona, porque existe uma pesquisa feita pela Natixis, né? Eu acho que é assim que se fala, Natixis Investments Managers, errando em inglês aqui ficou feio, né? Natixis Investments Managers, agora sim. Então, essa empresa fez uma pesquisa nos Estados Unidos, baseada aí nos Financial Advisor e nos Investments Advisor, né? E eles foram entender não só os profissionais, mas foram entender também os investidores. E fizeram pesquisas com baby boomers, fizeram pesquisa com a geração X e com os millennials. E foram entender realmente o que eles têm como conhecimento e o que eles querem como um profissional, como um consultor ou como um assessor, lá no caso, né, Investments Advisor, Financial Advisor, o que eles buscam. E eles entenderam que hoje 40% dos millennials, e olha isso, 40% dos millennials pensam em recorrer aos advisors. Eles imaginam, eu recorreria sim ao advisor, né? E apenas 7%, olha só, pasmem, 7% dos millennials estão pensando em buscar um contato mais automatizado, um assessor automatizado, um assessor que seja na tecnologia, onde ele não fala com o ser humano, ele simplesmente vai lá, coloca os dados dele, calcula e dá um plano para ele e ele segue aquilo, né? 7%. Agora, e isso eu estou falando de um mercado extremamente maduro, extremamente já com os seus assessores já muito conhecidos, os Financial Advisors, os Investment Advisors, né, já muito conhecidos. Enquanto aqui no Brasil a gente não tem isso ainda. Então a gente está ainda atrás e já estou trazendo essa informação aqui para você, que é como se eu viesse do futuro e te dissesse, olha, fique tranquilo, porque os millennials já disseram lá nos Estados Unidos, e isso é natural, que é uma posição humana, que eles preferem que tenham um humano para conversar com ele. E aqui no Brasil não vai ser diferente. E ainda trago mais notícias, ainda vou trazer algumas notícias a mais. E eu disse a mais e não más notícias, tá? 72% dos millennials já afirmam ter assessores e consultores, conselheiros, enfim, nos investimentos. Ou seja, eles têm, 72% têm uma pessoa já para ajudá-los a investir. Enquanto a geração X, 66% da geração X tem assessores de investimentos. E aí, olha só que loucura. Enquanto os baby boomers, nessa pesquisa, qual é o número que você acha que tem? Ó, de novo, 72% dos millennials, 66% da geração X, e o baby boomer?
Você arriscaria dizer quanto? Talvez 90? 80? Mais do que os millennials, né? Até porque eles não são tão focados em tecnologia assim. Pois é, eles têm menos do que os millennials, eles têm 70%. Hoje, se for classificar, 70%, ou seja, a cada 10 dos baby boomers, 7 tem um financial ou um investment advisor. É assim que é lá nos Estados Unidos. Enquanto os millennials, 72%. Cara, isso é um número muito relevante perto de todas as crenças que hoje as pessoas têm, principalmente aqui no Brasil, achando que a tecnologia vai dominar. Só para você ter noção, antigamente, né, quando surgiram os caixas eletrônicos aqui no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo, muita gente que trabalhava no banco, que trabalhava no caixa, teve muito medo, muito medo. Falou, cara, agora acabou meu trabalho, né? Já era. Porque para que ele precisa de mim? Não precisa mais de mim. Ele vai lá no caixa eletrônico e ele saca o quanto de dinheiro ele quer, ele coloca o quanto de dinheiro ele quer, ele faz o que ele quiser. E aí, acabou, paga a conta por ali, né? Acabou o meu trabalho. Aí eu te faço uma pergunta. Aí, no seu bairro, perto da sua casa, onde você mora, onde você trabalha, nos bancos, existem ainda os caixas humanos? Porque aqui ainda tem. Eu não sei aí, mas aqui ainda tem. E isso eu estou falando de 1980, foi quando surgiram os caixas eletrônicos. Então, por que eu estou te contando essa história? Pelo simples fato de que essa história corrobora para que os millennials, o que os millennials estão dizendo aqui nessa pesquisa que eu estou te passando, que 72% ainda preferem conversar com uma pessoa, ainda querem tirar dúvidas. Por mais que elas tenham conhecimento, essas pessoas ainda querem ter alguém para conversar, para pedir ajuda, para fazer uma pergunta, ou então para entender o porquê que aquele custo dele pagar ou não pagar, por que aquilo está acontecendo. E digo mais, falando do assessor de investimentos, você naturalmente pode ter o conhecimento que for, mas você ainda vai querer ter alguém de confiança para você conversar.